Olá, professores, olá, professoras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro de formação da Secretaria da Educação do Estado. Eu sou a professora Inês Marcomini, sou PEB1, estou formadora da EFAP desde 2021 e é um prazer estar com vocês. Espero que a gente possa construir e contribuir com a formação de cada um, inclusive da minha. Eu estou de cabelo preso, sou morena, tenho os olhos castanhos, uso óculos, estou com uma blusa terracota, mais ou menos isso, né? E de poá branco. Agora eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente começar a nossa formação. Fiquem aí muito à vontade, não esqueçam de pegar o material para o registro. Enquanto isso. O tema de hoje é a Semana de Estudos Intensivos e esperamos, desta forma, ajudar vocês a planejarem da melhor forma este momento tão importante para a escola e especialmente para os estudantes. Os objetivos, vamos a eles. Os objetivos de hoje é analisar os dados da AP1, evidenciando quais as unidades temáticas e habilidades precisam ser revisitadas, uma vez que indicam a necessidade de retomada nesta semana de estudos intensivos que está por vir. Revisitar as aulas do material Aprender Sempre e verificar quais possibilitam a retomada das habilidades que precisam de aprofundamento. Discutir algumas sugestões para o desdobramento na TPC da escola, tendo como foco a semana de estudos intensivos. Ou seja, temos muito trabalho pela frente. Dessa forma, a pauta de hoje está dividida em 5 grandes momentos. No momento 1, recuperar o conceito de avaliação que já trouxemos em outra situação. No segundo momento, estudaremos a APE para entender quais as habilidades precisam ser retomadas. No terceiro momento, analisaremos os itens que os estudantes apresentaram alguma dificuldade. Neste caso, os estudantes de primeiro ano. No quarto momento, veremos algumas possibilidades de retomada a partir do material Aprender Sempre. E, por fim, no quinto momento, discutiremos o desdobramento na TPC, com foco no acompanhamento das aprendizagens dos estudantes. No primeiro momento, vamos a ele, é a retomada das discussões feitas no segundo encontro do ano, quando discutimos a avaliação, com a visão de observar os instrumentos de que dispomos para acompanhar as aprendizagens dos estudantes, e assim reorganizar as ações de intervenção e de planejamento. Desta forma, revisitemos a avaliação, o que entendemos, né, o que compreendemos por avaliação externa e avaliação interna. As duas sabemos que são importantes, mas cada um cumpre com a sua função. Vamos lá. Como dissemos anteriormente, né, o processo de acompanhamento das aprendizagens dos estudantes acontece durante todo o ano e durante toda a vida escolar do estudante. Para este ano, acreditamos ser importante pararmos e refletirmos sobre o primeiro percurso vencido, ou seja, analisar o quanto os estudantes caminharam e quais as habilidades que precisam ser retomadas para continuar avançando. Para isto, analisaremos os instrumentos de acompanhamento que foram utilizados. Sejam aqueles instrumentos que você e a sua escola organizaram para esta finalidade, como também os instrumentos oferecidos pela SEDUC. Dentre os instrumentos internos, você pode ter organizado
sondagens de números, sondagens de situação, problema, como indicamos durante a formação que tratou do pensamento aritmético no campo aditivo. Mas também vocês podem ter utilizado outros instrumentos que foram construídos pelo grupo escola. Cada diretoria também organiza e combina com os professores coordenadores diferentes tipos de avaliação. Além desses instrumentos de acompanhamento interno, há outros que são disponibilizados pela SEDUC por meio, por exemplo, do CAED, e que será o foco da nossa discussão de hoje, que é a AP1. Lembrem-se que você pode utilizar todos esses instrumentos de acompanhamento para observar, para, de fato, caminhar junto com o estudante e saber do seu desenvolvimento. Vocês terão uma visão mais clara de quanto cada estudante aprendeu e quais são os investimentos pedagógicos que fará para que esses estudantes continuem avançando em todas as suas dimensões em relação à disciplina de matemática. A sua forma de pensar, as unidades temáticas que têm mais dificuldade, que têm mais facilidade, e todos os outros aspectos em relação aos pensamentos que o estudante constrói na resolução de situações de problema e que tratamos em formações anteriores. Vamos, então, retomar o que a gente entende por esses diferentes momentos de avaliação. Todas elas são vivenciadas pelos professores e acompanhadas pelas escolas. Cada uma delas, seja diagnóstica, formativa ou sumativa, traz e origina um tipo de informação que possibilita o acompanhamento do processo ensino e aprendizagem. Desta vez, a gente utilizou o autor chamado Heidegger, e ele diz que a avaliação não pode ser feita esporádica e nem tampouco improvisada. Ela precisa ser constante, carregada de intencionalidade e muito bem planejada. O professor precisa saber o que está por trás das respostas dos estudantes, tanto as certas quanto aquelas que a gente julga errada. Bom, a avaliação diagnóstica é aquela realizada no início de um curso, período letivo ou unidade de ensino, com a intenção de constatar se os estudantes apresentam ou não o domínio dos conhecimentos e habilidades imprescindíveis para as novas aprendizagens. É também utilizada para caracterizar eventuais problemas de aprendizagem e identificar suas possíveis causas numa tentativa de saná-los. Heidegger, 1988. Possibilita analisar as necessidades de aprendizagem e, geralmente, a gente traz a avaliação diagnóstica no início do ano, no início de um período, ou, no caso da matemática, pensando numa unidade temática e num conteúdo novo. A avaliação formativa é realizada durante todo o decorrer do período letivo, com o intuito de verificar se os estudantes estão atingindo os objetivos previstos, isto é, quais os resultados alcançados durante o desenvolvimento das atividades. É principalmente através da avaliação formativa que o estudante conhece os seus erros, os seus acertos e encontra estímulo para um estudo sistemático, dito por Heidegger. E a gente pode acrescentar aí que o erro, neste caso, e na concepção que abordamos e que adotamos, é parte do processo de construção do conhecimento e promove a análise deste processo por parte tanto do estudante quanto do professor. O estudante vai pensar, bom, errei assim porque pensei assim. Se tivesse pensado diferente, teria ido para outro caminho. E quais os diferentes caminhos que ele pode percorrer para acertar da próxima vez. E o professor vai olhar para esse erro e pensar, bom,
Se o meu estudante assinalou essa alternativa, é porque ele pensou desta forma, ele está construindo o seu conhecimento e está neste ponto. E a avaliação somativa? Ela realiza-se ao final de um curso, período letivo ou unidade de ensino, e consiste em classificar os estudantes de acordo com níveis de aproveitamento previamente estabelecidos, geralmente tendo em vista a sua promoção de uma série para outra ou de um grau para outro, também dito por Heidt, e permite verificar como aconteceu esse percurso e mensurar as aprendizagens construídas no período. Este foi o nosso primeiro momento, né? Olhar para os conceitos por trás de cada tipo de avaliação. No segundo momento, analisaremos alguns resultados da AP1 para levantar quais as habilidades que merecem ser revisitadas durante a semana de estudos intensivos. Neste caso, nós pegamos o resultado de uma diretoria de ensino, que pode refletir ou não os resultados da sua turma ou da sua escola. Esse é um cuidado que precisamos ter. Aqui é um exemplo para que a gente possa discutir, certo? Como vocês podem observar, a P1 de 2022 do primeiro ano, tivemos um percentual de 66% de participação dos estudantes da rede. Esse é um cuidado que também precisamos ter. Quanto maior a participação dos estudantes, mais consistente é o resultado. E ao analisar o percentual de acerto do primeiro ano, podemos verificar que é bastante significativo, ou seja, 78% da rede acertou os itens apresentados numa média geral. Claro que estamos fazendo uma análise macro, como eu já disse. E para o professor que trabalha no primeiro ano de uma determinada escola, vocês entram na página do CAED. Quem tiver dúvidas, converse com o seu professor coordenador, que ele vai acompanhar essa entrada, esse acesso, e aí vocês saberão o desempenho dos estudantes por turma e individualmente de cada um deles. Esta tabela, né, esse pequeno quadro, ele mostra que apenas 2% dos estudantes estão com desempenho muito baixo. 559 deles, quando a gente transforma a porcentagem em 13%, com desempenho baixo. E a maior concentração está nos níveis médio e alto, o que aparentemente parece ser muito bom. Mas continuemos as nossas análises. Vamos lá. Ainda primeiro ano, viu, pessoal? Sempre reforçando o que estamos falando de primeiro ano. Como podemos perceber, olhando para os níveis de acerto, eles também, a gente considera que sejam bem significativos. Os mais baixos, eles giram em torno de 70%. Mas há alguns pontos que seria importante discutirmos, mesmo com esses resultados. Lembrando que a gente teve 66% de participação, ou seja, temos 34% de estudantes que não participaram desse índice de acerto. E o primeiro olhar, ele vai para a habilidade. Olhemos, então, para a habilidade 21. Por quê? Porque nós temos discutido o trabalho com essa habilidade na sequência didática 5 e na sequência didática 6, no que se refere à análise de material. Ou seja, são habilidades relacionadas à interpretação de gráficos e tabelas. Vocês lembram que nós falamos um pouquinho das leituras implicadas nas tabelas e gráficos? Ler os dados, ler entre os dados, ler além dos dados. Esta habilidade, ela toca exatamente neste ponto de reflexão da sequência didática 5 e 6 que já trabalhamos. E os estudantes apresentaram 69% de acerto.
Isso demonstra que essa é uma habilidade que parece ser muito fácil e tranquila de ser aprendida. Mas podemos ver que essa leitura de linhas e colunas, ou do cruzamento entre os eixos horizontais e verticais, não são assim tão evidentes para as crianças. O mesmo acontece com a ideia de construir os fatos básicos da adição, para ser utilizado como repertório de cálculo mental ou escrito. O percentual de acerto foi de 67%. Apesar dessa habilidade última dita, que apresentar um percentual de acerto menor, nós escolhemos tratar da habilidade 21, ler e escrever dados expressos em tabelas e gráficos de coluna simples, uma vez que temos tratado dela em encontros anteriores. Mas vocês vão olhar para os saberes dos seus estudantes, para as necessidades dos seus estudantes e eleger qual das habilidades precisam ser focadas na semana de estudos intensivos. Desta forma, vamos para o nosso terceiro momento, que é a análise de algumas questões da AP1 que se relacionam com a habilidade selecionada, a habilidade 21. Como vocês podem perceber ou observar, a atividade proposta trata da leitura de dados, como já ressaltei anteriormente. O que os estudantes precisam compreender? Do que se trata a tabela? Quantidade de produtos que estão no estoque da padaria. Observe a quantidade de produtos no estoque de uma padaria. Depois, o que mais eles precisam compreender? Que eles devem observar o que há em cada coluna, e na primeira, o que a gente tem? Os produtos indicados: farinha, fermento, açúcar e óleo. E na segunda coluna, nós temos as quantidades relacionadas, respectivas a cada um dos produtos. E, além disso, eles precisam estabelecer a relação, fazer a leitura na linha. Então, o produto farinha, 10 sacos. O produto fermento, 2. O produto açúcar, 5. E óleo, 12. Nessa leitura, depois eles vão ter que se ater à pergunta do item. Ou seja, de acordo com esta tabela, quantas farinhas a padaria possui em seu estoque? Eles verificarão, olhando para a linha, que são 10 sacos. Neste caso, apresenta a leitura direta da tabela, ou seja, ler os dados explícitos nessa tabela. Em relação aos distratores apresentados, são números que aparecem na tabela. 5, 12, o 2, ele pode fazer uma outra leitura, o que significa que antes eles terão que se ater à primeira linha para descobrir a relação entre o produto e a sua quantidade, no caso aqui a farinha. Com essas alternativas, fica difícil compreender o que o estudante pensa, já que todos os dados, quase todos eles, se encontram na tabela. Cabe recuperar também que a pergunta formulada busca compreender se os estudantes sabem ler os dados de uma tabela. É o primeiro nível de interpretação que aparece e que é bastante pertinente para essa faixa etária de escolaridade. Vocês verão mais a seguir que as crianças, principalmente nesse período do ano, já têm contato com uma tabela diariamente. Já já vocês vão descobrir, ou melhor, reativar esses saberes, porque vocês são sabidos, eu sei que vocês já sabem qual é a tabela. Já no item 8, trata de leitura de gráficos, ou seja, é um complicador para os nossos estudantes, principalmente se eles nunca tiveram acesso a essa organização de informação. Neste item, os estudantes também precisam interpretar os dados, para isso devem fazer a leitura para responder à pergunta formulada.
Para isso, o que eles precisarão? Identificar o nome do gráfico. No caso, gráfico pesquisa sobre doces, que representa a quantidade de doces que 4 amigas compraram. Mais o que? Eles precisam observar que no eixo horizontal há os nomes das crianças. No caso, Ana, Laura, Thaís e Lívia. E no eixo vertical, a quantidade que cada uma delas comprou, indo na sequência de 0, 1, 2, 3, até chegar no 10. Cada linha representa uma unidade. E para responder a pergunta, quantos doces Thaís comprou? De acordo com o gráfico, quantos doces Thaís comprou? A criança precisa observar a coluna que está escrito Thaís e ver a quantidade correspondente de doces que ela comprou, observando o eixo vertical. Então, a criança tem que saber que tem que ir de linha em linha até o limite, até o teto da coluna. Para a gente parece muito fácil, mas para a criança não. Se for o primeiro acesso a esse tipo de informação, complexifica mais. Por isso que nós temos que ser abrangente ao ofertar dados para os nossos estudantes, não só de uma forma, mas considerando a diversidade de gênero para isso. Da mesma forma, apareceu itens nos distratores que se referem a alguns dos números apresentados no gráfico, ou seja, 10 e 6, 4, 10 e 6. Também, para responder à questão formulada, a criança precisa fazer a leitura de dados, sem que haja necessidade de reorganizá-los, de reorganizar os dados que estão explicitados nesse gráfico. Espero que vocês tenham compreendido o quanto que esses itens analisados, tanto da tabela quanto do gráfico, eles aparecem corriqueiramente no material Aprender Sempre, e a gente pode elaborar, a partir do que já apresentado no material, outras situações de aprendizagem para que os nossos estudantes aprendam cada vez mais. No quarto momento, analisaremos algumas das atividades do material Aprender Sempre, de modo que possamos observar que há atividades dentro do material que podem nos apoiar na organização dessa semana de estudos intensivos. Vocês podem utilizar de outros dados, mas tirar como base essas atividades. Escolhemos 2 para a discussão. Uma está na sequência didática 2, a aula 5 e 6, que apontam para a contagem, mas que utiliza uma tabela para a organização dos dados. Então, se você olhar, as habilidades que estão em jogo têm a ver com contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias, como pareamento e outros agrupamentos. Mas também tem a habilidade 21, que é a que nós colocamos em jogo aqui nessa discussão. Ler e escrever dados expressos em tabelas e em gráficos de coluna simples. Vamos lá. A atividade são as aulas 5 e 6. Como vocês podem observar, lá no final a gente deixa o link da matriz de avaliação diagnóstica de entrada, e elas são específicas para essa avaliação. Neste caso, converse com o seu coordenador pedagógico para que ele ajude na localização da avaliação diagnóstica de entrada, tá bom? E para que vocês possam ter conhecimentos e quais habilidades foram avaliadas. E caso alguma habilidade imprescindível for escolhida e que não seja avaliada pela ADE, a escola pode planejar estratégias complementares de diagnóstico das aprendizagens dos estudantes. O nosso foco será analisar o trabalho
que pode ser realizado com o uso de tabelas. Então, vamos lá. A figura mostra várias quadras no parque, entre elas quadra de futebol, de futsal, de outras quadras poliesportivas. Inclusive, elas estão com cores diferentes. E aí vem uma tabela. O registro do número de quadras aparece no item 2. E esses dados estão inseridos em uma tabela simples. O que vocês podem fazer? A partir das figuras, começar a discutir com a sua turma. É uma turma mais autônoma? Pode fazer em dupla, pode fazer individual. É uma turma que requer maior atenção, maior apoio? A atividade pode ser feita no coletivo. Eu sempre digo isso, por quê? Porque é uma forma de ajustar o desafio da atividade. E numa semana de estudos intensivos, isso também é igualmente importante. E auxilia o estudante na análise, a olhar para as especificidades da atividade. E é importante que o professor oriente as crianças na leitura, vai apontando com a régua quando faz a leitura da coluna, da linha, da relação entre coluna e linha. É desta forma que os estudantes vão aprendendo. E eles devem observar que na primeira coluna temos o tipo de quadra, e na segunda, a quantidade de cada tipo de quadra. Outra leitura que eles precisam fazer é na horizontal, verificando o tipo do quadro, da quadra e a quantidade de cada uma delas. Futsal, 4. Futebol Society, 3. Quadra poliesportiva, 4. Essa leitura precisa de orientação, como eu já disse, e o professor precisa chamar a atenção disso. Às vezes é tão óbvio, mas é bom que a gente discuta sobre isso, porque dessa forma os estudantes compreendem mais fácil e pode evitar equívocos na identificação das respostas. Depois, façamos a leitura de cada um dos itens para que eles retomem a leitura da tabela e possam construir procedimentos de leitura. Por isso que quando a gente diz, em língua portuguesa, eles vão aprender a ler e a compreender. Em matemática, eles vão utilizar essa leitura que aprenderam, essa compreensão que aprenderam em língua portuguesa, para se apropriar dos gêneros próprios da língua. E para isso, ele tem que saber ler matematicamente também. No item A, eles devem perceber que há 4 quadras de futsal, porque a pergunta é quantas quadras de futsal há no parque. No item B, eles devem perceber que há 3 quadras de futebol society. No C, eles devem perceber que há mais quadra de futsal do que de futebol society. Então, eles precisam comparar os dados que estão na tabela. E no item D, eles devem perceber que há mais de 10 quadras no parque. Então, eles precisam fazer a princípio, uma estimativa, e depois, se eles quiserem saber que tem 11 quadras, eles vão precisar chegar à contagem exata. Nos itens A e B, então, retomando, eles devem fazer uma interpretação direta, ou seja, fazer a leitura do dado tão somente. Nos itens C e D, a mesma coisa no item B, né? Nos itens C e D, eles devem se basear nos dados explícitos na tabela para poder responder as questões formuladas. Neste caso, a leitura vai para além dos dados explicitados, porque ele vai precisar fazer comparação e estimativas, tendo como referência os dados colocados na tabela. Continuando a análise das sequências. Agora é a aula 9, o calendário no dia a dia. Vocês percebem que tem foco na habilidade 17, que é reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana, meses do ano, utilizando o calendário quando necessário. E a 19 é reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante.
Para que ele consiga desenvolver habilidades para esses aspectos, é preciso que ele saiba ler e expressar dados expressos em tabelas, no caso, o calendário. Isso mostra que o trabalho com tabelas e gráficos permeia várias unidades temáticas, estabelecendo conexões entre elas, o que possibilita maior interlocução entre os conhecimentos matemáticos. Vejamos como isso acontece na atividade a seguir. Olha aí, lembram que eu falei de uma tabela que os estudantes olham diariamente, e para isso eles sabem ler coluna, eles sabem ler linha? É o calendário. Porque todas as escolas que a gente vai acompanhar sempre tem um calendário. E a gente é sabido, né, que vocês propõem situações, problemas diariamente para que eles olhem para esse calendário. Essa sequência, essa aula, né, é da sequência didática 4 do volume 1. E ela trata da observação dos dias da semana do mês de março de 2021 em um calendário. O calendário nada mais é do que uma tabela, como eu já disse para vocês. E nas colunas estão indicados os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e etc. E nas linhas, as sequências dos dias da semana, 1, 2, 3, 4, até o dia 30 ou 31, a depender do mês. No caso, o mês de abril, o mês de março, 31 dias. A atividade indica que os estudantes completem o calendário, no caso a tabela, a partir da sequência numérica que conhecem, provavelmente pelo uso que fazem do quadro numérico, o que permite a construção da sequência, não a leitura do calendário, no caso, a tabela. Para esta compreensão, o professor precisa chamar a atenção para a disposição que a tabela foi construída, pedindo para que as crianças observem em que dia da semana, por exemplo, caiu o dia 17, quarta-feira, ou dia 25, quinta-feira. Mas também podem identificar qual foi a última quarta-feira do mês, 31, entre outras perguntas. Mas a atividade também chama a atenção para que as crianças identifiquem que o calendário é do mês de março de 2021, que é o título da tabela. São atividades bem interessantes que permitem que os estudantes se aproximem da leitura de dados, possibilitando que eles deem conta aos poucos de construírem seus conhecimentos sobre a leitura de dados e a leitura entre dados. Como aqui tem de março de 2021, vocês podem reelaborar a atividade com o calendário do mês de junho, ou o calendário do mês de julho, propondo atividades pensando nas férias deles, né? Que dia começa as férias, quantos dias de férias, aí entre os dados, né? Mas de uma forma que eles sejam colocados para ler dados expressos em colunas e linhas. O item C da atividade, ele também traz uma leitura direta dos dados. O estudante deve perceber que, ao completar a tabela, o último número é 31, indicando que o mês possui 31 dias. O item D, quantos domingos há nesse mês, é uma atividade em que os dados estão no calendário, né, na tabela, mas o estudante deve voltar a ele e fazer uma contagem para verificar a quantidade de domingos no mês de março. Ou seja, é uma leitura entre dados que eles terão de realizar. Primeiro ano, ele fica mais restrito à leitura dos dados e à leitura entre os dados, mas isso não significa que no decorrer do processo de aprendizagem a gente pode propor mais desafios. E o item E exige leitura direta dos dados. Os estudantes devem observar que o primeiro dia do mês começou em uma segunda-feira, dia 1, né? Como vimos, há várias aulas dentro do material Aprender Sempre que fazem uso de tabelas e gráficos.
E muitas vezes as habilidades relacionadas à estatística, à leitura desses dados, né, ao trabalho com gráficos e tabelas, elas não estão explicitadas. Mas para que o estudante pense sobre, as tabelas e os gráficos são apresentados. E também a questão voltada para a leitura de colunas e linhas, ou, no caso do gráfico, eixos horizontais e verticais. O que precisa ser considerado neste momento, pessoal? Às vezes a gente apresenta uma atividade e vocês colocam assim, nossa, mas é óbvio que está aí. A gente trabalha com uma rede toda, então o que é óbvio para um não é óbvio para o outro. E quando a gente traz a análise da atividade, a gente busca o que está por trás. Não só a atividade em si, mas o que ela potencializa no desenvolvimento do conhecimento do estudante. O que ela potencializa para que as habilidades sejam desenvolvidas para os estudantes. Espero que isso contribua para que vocês tenham um olhar mais crítico e mais teórico para cada uma das atividades. É a relação teoria e prática que a gente sempre busca na análise das atividades. E o quinto momento são as orientações para o desdobramento nas escolas. E esse momento é uma forma de contribuir para o desdobramento de vocês. Não que seja assim uma receita, como uma receita de bolo, mas as cozinheiras não vão desdizer o que vou apontar agora. Quanto mais a gente conhece de uma receita, mais a gente consegue criar em cima dela e a partir dela. E aí a gente fica com a comida mais gostosa cada vez mais. É essa a ideia do desdobramento. Então, a gente propõe algumas sugestões, a gente discute algumas sugestões aqui para que vocês possam desdobrar lá na escola junto com os seus pares. E alguns pontos para contribuir, então, com esse planejamento, considerando o foco nosso, que é a semana de estudos intensivos. Olhar, né, o que apresentaram os estudantes em relação às defasagens em torno de habilidades A, B ou C, e que merecem novas oportunidades para se apropriarem desse conhecimento. Vamos discuti-las então. Sugestão. No encontro de hoje, levantamos, a partir da AP1, algumas habilidades que merecem ser revisitadas e aprofundadas. Mas, com certeza, né, vocês, com os seus pares, devem também ter os seus próprios instrumentos de acompanhamento da sua turma, para pensar esse momento e planejar a semana de estudos intensivos, que poderá e deverá ser analisado para que possam organizar uma semana bem produtiva para os seus estudantes. Não é só retomar, mas é retomar da melhor forma. E aí, conhecer o meu estudante vai fazer diferença. Para isso, pensamos em algumas sugestões para o seu trabalho. 1. Analisar os resultados da AP1 e dos instrumentos de avaliação que você e a escola produziram, pois esse conjunto permitirá que tenham mais clareza das necessidades de aprendizagens de seus estudantes e, com isto, possam levantar as habilidades que precisam ser retomadas. Em seguida, a nossa proposta é que seria importante revisitar a AP1 que está disponível na intranet, para que observem o tipo de item que foi elaborado e aplicado nessa avaliação. E tenham ideia de quais poderiam ser as dificuldades que os estudantes enfrentaram ao realizar a mesma. Então, não só olhar se acertou ou se errou, mas se errou, o que apontou, o que marcou nesse erro? O que está implicado nesse erro? Porque a gente precisa considerar o erro como processo. Fazer um estudo, né, do material Aprender Sempre, todos eles,
pois nele há várias sequências didáticas ou aulas que podem servir de referência e mesmo de apoio para o seu trabalho durante a SEI. Pois, como vimos, a diversidade, as unidades temáticas, elas são progressivas dentro do material e vão e voltam, né? Não é como em alguns livros didáticos, a unidade temática aparece uma vez e nunca mais. Depois, planejar como será a semana de estudos intensivos. Olhar para a rotina. Que dias serão destinados para o trabalho com matemática? Quantas aulas? Quantas horas dentro desse dia, durante a semana, terão esse objetivo? Retomar algumas habilidades que precisam ser consolidadas e, com isto, pensar quais serão as melhores atividades e as melhores estratégias para essa retomada. E depois dos 5 momentos, né, a gente espera ter contribuído com a formação de vocês, porque quando a gente sistematiza o encontro, fizemos tanta coisa e, dentre elas, recuperamos alguns conceitos da avaliação, fizemos o estudo da AP, buscando entender quais as habilidades precisam ser retomadas, analisamos os itens que os estudantes apresentaram alguma dificuldade, trouxemos algumas possibilidades de retomada a partir do material Aprender Sempre e discutimos uma sugestão para a TPC para o momento de desdobramento com os pares. Essas foram as referências que nós utilizamos, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que vem a ser avaliação, o Hadi também, o Charles Hadi também traz alguns conceitos essenciais para a compreensão do que vem a ser avaliação e dos diferentes tipos, e outros referenciais que estão disponíveis nos slides para que vocês possam acessar. Conte para nós o que você achou dessa formação, né? Como que a gente pode continuar construindo conhecimentos coletivamente, porque à medida que eu me envolvo com vocês, vocês também contribuem muito para o nosso aperfeiçoamento. Vão lá, né? Apontem a câmera e nos dê a sua proposta, né? Nos apresente o que vocês precisam e gostariam de ver aqui nesse espaço. E aí, vamos lá. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Espero que seja uma semana de estudos intensivos bastante produtiva. Abraços, até mais. Tchau, tchau.